A lição do dia de hoje é algo tão importante que eu resolvi fazer ela ao vivo e para não ficar preso pelo tempo dos 10 minutos do vídeo. Eu não sei se eu vou levar todo esse tempo, mais de 10 minutos, mas eu queria ficar livre para falar com vocês e para, enfim, sem ter que me preocupar com o tempo. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o privilégio que é a verdade. Bom, vou começar contando para vocês uma história de algo que aconteceu comigo, verdadeira, e discutir um pouquinho com vocês sobre como o acesso à verdade ela é um privilégio e ela pode distorcer o jeito que a gente vê o mundo. Bom, há uns 3 ou 4 anos atrás eu morava na Irlanda e eu tava, enfim, sei lá, surfando na internet. Não sei se a gente fala mais assim, ó, que velho. Tava lá na internet, nas mídias sociais, e vi um postzinho que dizia sobre a música triste, que tem um hormônio que ele é liberado quando a gente tá triste, que engana o nosso cérebro pra gente, enfim, sentir de tal jeito. Eu achei tão legal, porque eu gosto de ouvir música triste, músicas mais melancólicas. Passou. 3 ou 4 anos depois, vocês sabem, quem me acompanha aqui no Instagram mais frequência, eu há uns 2 meses atrás comecei a fazer publicações escritas. Eu sempre fiz publicações em vídeo, mas eu comecei a fazer publicações escritas para quem não tem tempo de ver vídeo, poder também consumir o conteúdo vendo vídeo, lendo textos. E aí eu lembrei dessa informação que eu tinha recebido há tantos anos atrás e resolvi fazer um Psi Ensina, que é um dos que eu ensino alguma coisa escrito sobre por que a gente gosta de ouvir música triste. Bom, encontrei aquela figurinha que tinha falado sobre esse componente químico e tal. Só que daí eu não gosto, assim, eu sou pequenininho, né? Meu Instagram tem 14 mil pessoas, eu não influencio muitas pessoas, mas eu influencio algumas pessoas, né? Tem algumas pessoas que me seguem e tal, e eu acho que há uma responsabilidade social quando você resolve se colocar a tua voz para influenciar pessoas. Então, sempre que eu vou publicar alguma coisa, eu faço alguma pesquisa acadêmica, científica, para ter certeza que eu não tô falando merda, né? Bom, gente, oi pra todo mundo, tô vendo várias pessoas entrando e dando oi. Oi pra vocês todos, tá bom? Eu vou tentar depois responder se alguém interagir, perguntas e tal, mas a princípio vou seguir aqui no meu raciocínio. Bom, e aí eu fui fazer essa conferência, eu fui checar lá se eu tava... se aquela informação era ou não verdadeira. E olha que coisa curiosa, eu tinha lá na figurinha, eles referenciavam um site, eu entrei nesse site para ver qual que era a fonte, esse site referenciou um outro site, que referenciou um outro site, eu passei por uns 8 ou 9 sites diferentes, um mandava pro outro, até que eu acabei no mesmo site onde eu havia começado. Ou seja, em nenhum dos sites que estavam divulgando aquela notícia, eles, na verdade, falavam de onde aquilo vinha. Eu comecei a ficar curioso se aquela informação era verdadeira ou não. Percebam que é uma informação que falava de um neurotransmissor, que tinha a ver com um processo neuroquímico. Eu sou psicólogo, então essas coisas me interessam. Mas que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, passaria desapercebido por aquilo. Bom, então eu fui lá e comecei a ficar curioso se aquilo era verdade ou não. E resolvi, então, procurar uma das referências, era um site em inglês. Bom, fui lá atrás do site em inglês. Aqui eu já começo a falar um pouco dessa verdade como privilégio. Porque é uma coisa interessante. A princípio, eu precisava só de tempo para poder pesquisar aquela informação. Quando eu comecei a pesquisar a informação, eu precisei de tempo. Depois de tempo, eu precisei falar inglês. Porque em português eu não encontrei, olhando em vários sites, se aquela notícia era verdadeira ou não. Comecei então a pesquisar ela em inglês, eu falo inglês, e fui. Cheguei num site, cheguei em outro, mesma coisa que em português. Fui passando de site em site e nenhum site referenciava o artigo científico. Tinha lá, o tal site disse, alguém disse que disse, e eu comecei a ficar mais incomodado com aquilo, até que em algum dos sites eu encontrei o nome do pesquisador que teoricamente havia pesquisado aquele hormônio, tinha feito uma pesquisa. Bom,
Eu sou alguém acadêmico, eu fiz muitas iniciações científicas, eu fiz pesquisas, eu fiz a própria faculdade, depois eu fiz uma pós-graduação aqui no Brasil, depois fora do Brasil. Eu tenho algum conhecimento para entender um artigo científico e tal. Aí eu pensei, bom, vou pesquisar o sujeito, o pesquisador. Fui lá no Google Acadêmicos, nas biremes da vida, nas bases de dados, pesquisar essa informação. E aí eu não encontrei de novo nenhum artigo em português, nem que havia sido traduzido, e não encontrei nada desse pesquisador referenciado. Então ninguém no Brasil havia referenciado ele em pesquisa nenhuma. Bom, lá vai eu usar meu inglês de novo, fui pesquisar então em inglês, até que eu achei 2 ou 3 artigos científicos desse sujeito que teoricamente havia feito aquela pesquisa. Quando eu fui ler a pesquisa, não só o resumo, eu fui ler o artigo, eu vi que, na verdade, aquela informação não era daquele jeito, aquilo estava, enfim, enviesado. E o que importa aqui? Importa aqui que olha o custo para eu poder chegar na verdade. Eu precisei ter tempo, primeiro me interessar, né? Eu precisei desconfiar daquilo. Eu não só li aquilo e assumi como verdade. Então, primeiro, eu desconfiei. Será que isso é verdade? E olha só que coisa interessante. Eu fiquei 2 anos, 3 anos, sei lá, acreditando que aquilo era verdade. Porque era uma informação que parecia verossímil. Você ouvia música triste, liberava esse ou aquele hormônio, fazia você se sentir felizinho porque enganava o teu cérebro. Parecia verdade. Então, primeira coisa, eu tive que duvidar. Depois, eu precisei ter tempo. Tive tempo e paciência, né, gente? Porque vai num site, entra no outro e tal. Depois, eu precisei saber falar inglês, porque nas referências no Brasil, no final das contas, a última referência era americana. Depois que eu cheguei nos sites em inglês, eu precisei ter conhecimento de pesquisa acadêmica, científica, para conseguir, então, chegar até o artigo. E aí, chegando no artigo, eu precisei saber ler inglês. Mas eu fiquei pensando que terrível que é isso. Porque eu sou alguém muito privilegiado, né? Que fiz uma faculdade, eu fiz Mackenzie, foi uma faculdade que eu tive várias cadeiras de pesquisas. Então, eu aprendi a fazer pesquisa, eu pude aprender a falar inglês, eu pude ir para fora do Brasil, viver fora do Brasil. Eu sou alguém que tenho relativamente um tempo livre para fazer pesquisa. Me custou muito chegar àquela verdade, que na verdade era uma mentira. Mas olha como me custou. E a grande maioria de nós, a gente não tem acesso ao inglês, ao tempo, à disponibilidade, ao saber de fazer pesquisa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou irmão de 3 irmãos. Então sou eu e mais 3 pessoas da minha família. Os meus irmãos, nenhum deles ainda é formados. Na verdade, uma das minhas irmãs é formada, mas ela é formada em business. Ela não teve uma instrumentalização para fazer pesquisa acadêmica. Então, mesmo dentro da minha família nuclear, pai, mãe, irmãos, nenhum deles conseguiria obter essa verdade. E o que acontece com isso? Meus irmãos e minha família são pessoas que são candidatas altamente à manipulação. Minha irmã, por exemplo, ela segue vários... dessas pessoas que falam que, sei lá, toma tal coisa que se livra do coronavírus, faz tal coisa que é bom, faz... E várias vezes eu pergunto pra ela, Mi, tem referência científica, né? Mas olha só, ela nem saberia como verificar essa verdade cientificamente. E não porque ela não é alguém inteligente, ela é super inteligente, mas ela não tem a formação necessária para conseguir discernir o que é um material científico e o que não é. E quantos de vocês aí que estão vendo a live conseguiriam, por exemplo, chegar até um material científico, né? E pior, diante de um material científico, conseguiria saber se aquela é uma pesquisa realmente válida ou não. Porque, além disso, a gente tem muita pesquisa científica que não é válida. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro da faculdade de naturologia, a gente tem muitas pessoas que usam Jung para justificar certas práticas. Jung, ele é um psicólogo, ele é o pai da psicologia analítica e ele tem lá um monte de livros, um monte de teorias.
Quando tem uma pesquisa que foi conversar com esses naturólogos e tal, que referenciava o Jung, e a pesquisa revelou, eu não lembro exatamente o número agora, mas eram tipo, a pesquisa falou com 1.000 pessoas formadas em naturologias que nos seus TCCs, nas suas teses, defenderam alguma coisa da naturologia usando Jung. Dessas pessoas, a pesquisa perguntava quantos haviam lido alguma obra do Jung inteira. Quantos haviam lido mais de uma obra do Jung inteira? A pesquisa constatou que, apesar de Jung estar sendo citado nessas 1.000 divulgações, daquelas 1.000 pessoas, apenas 10% delas havia lido mais do que uma obra do Jung. A maioria delas tinha lido só um livro ou nem um livro inteiro. Eu não sei se vocês têm aí, se alguém entre vocês é psicólogo, mas... gente, ler Jung não é fácil. Você tem que saber o que é persona, você tem que saber o que é arquétipo, você tem que saber o que é constelar. É muito complexo. Eu fiz faculdade de psicologia e se eu for ler o Jung, eu vou ter dificuldade. Imagina uma pessoa que não leu um livro inteiro do Jung, ou não leu as obras completas dele, citando ele como referência para justificar, por exemplo, alguma coisa acadêmica. Quer dizer, muitas pessoas até que chegam na faculdade não conseguem aprender o que é uma pesquisa científica relevante, não. Deixa eu voltar, senão eu me perco. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, alguma pessoa menos esclarecida, ela fala, não, tem um artigo científico sobre isso. Mas não é porque tem um artigo que aquilo tem relevância científica. Nos anos 90, teve um pesquisador que ele, teoricamente, encontrou o gene gay. Ele tem um artigo falando disso. Só que esse artigo não foi aceito na comunidade científica. Por quê? Porque não havia... a metodologia ela era falha. Então, até hoje, a gente ainda não tem uma marcação de genética para homossexualidade. Só que alguém menos avisado poderia pegar esse artigo, que apesar de ser um artigo científico, ele é um artigo duvidoso, ele não tem relevância científica, ele não foi aceito na academia por conta do método, da metodologia ser fraca, e a pessoa poderia dizer, não, isso é ciência. Então, olha só a dificuldade, porque mesmo que a pessoa chegue até um artigo científico, ela tem que ter condição de, lendo aquele artigo, saber se aquele artigo é um artigo relevante ou não. Vocês percebem o que eu estou tentando dizer para vocês? Como a verdade ela fica tão difícil de ser encontrada que a gente acaba aceitando, engolindo qualquer mentira. E aí tem uma questão importante. Se eu me alimento de merda, eu não vou ter um organismo funcionando bem. Eu fiquei pensando, o que dá pra fazer, né? O que dá pra fazer em relação a isso? A gente precisa escolher aonde a gente se alimenta. Aonde a gente se alimenta de informação. Talvez você aí não saiba nem chegar no artigo científico, não saiba avaliar a veracidade de um artigo científico. Às vezes alguém me fala, eu vi um artigo e eu pergunto, qual era a metodologia? Por quê? Porque, por exemplo, quando eu faço uma entrevista, ela pode ser aberta, fechada, semi-dirigida. Quer dizer, que instrumento de pesquisa foi utilizado para poder chegar nessa verdade? E aqui, gente, acho que tem uma outra coisa que eu quero colocar. Tem uma diferença entre aquilo que é objetivo e aquilo que é uma crença ou um valor. Por exemplo, mentir. Mentir é um valor. Eu posso achar legal mentir ou achar feio mentir. Tá tudo bem, eu posso acreditar que mentir é bom ou ruim. Isso é um valor. Agora, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo que isso aqui é um caderno, eu tô falando de algo objetivo. Ninguém pode dizer, na minha opinião, isso não é um caderno. Ou, ainda isso aqui é subjetivo. Alguém pode falar, mas é uma agenda. Vou mudar. Pegar outro. Isso aqui é uma planta. Ninguém pode dizer que isso não é uma planta, porque não é uma questão de valor, não é uma questão de opinião, é uma questão objetiva. O problema é que a verdade objetiva, como por exemplo, a Terra ser redonda ou a planta ser verde, começa a ser questionada porque a verdade ela tá tão difícil de ser alcançada que a gente começa a vender mentiras como se fossem verdades. Vocês sabem disso, a gente está na era do fake news. A questão é que a gente só consegue se defender disso se a gente tiver um comprometimento com o fato concreto, com a verdade. Quando a gente vê alguma coisa, a gente precisa se responsabilizar pelo alimento que a gente está recebendo. Não dá para eu ser mal informado e culpabilizar quem me informou. E é muito foda, porque eu fiquei pensando, mas
como que a gente faz quando a maioria das pessoas não tem nem recurso para acessar a verdade? Elas não têm recurso para conseguir discernir o que é verdadeiro e o que não. Talvez você que está vendo aí a live fala, Caio, eu não sei, me contem aí, vocês sabem ler um artigo científico? Vocês sabem separar a diferença de um método que é bem feito de não? Vocês conseguem pensar, saber quando que um artigo foi construído e ali, como que um processo científico foi construído para ele ser validado como ciência ou não? Se vocês puderem comentar aí, seria legal. Mas às vezes você não sabe. E tá tudo bem, a gente não precisa saber de tudo. Mas a gente precisa saber aonde a gente se alimenta. Quem que a gente escuta. Quem que a gente permite influenciar a gente. Porque a gente tem uma tendência a acreditar como verdade em quem a gente ama. Por quê? Porque as nossas primeiras figuras que ensinaram a gente a ler o mundo foi papai e mamãe. Então, aquelas pessoas que a gente amava eram de quem a gente recebia as verdades. Certo? Só que quando a gente cresce, primeiro a gente descobre que papai e mamãe ensinou pra gente um monte de coisa que era bullshit, que não era verdade, né? Então a gente tem que aprender isso. E depois a gente precisa considerar que a gente fica mais suscetível àquelas pessoas que a gente admira e a gente ama. Então, se eu conto uma mentira e você gosta de mim, me admira e me ama, é muito mais fácil você acreditar na mentira que eu tô contando. Por isso a gente precisa escolher com sabedoria quem são as pessoas que a gente vai permitir que nos influenciem. Essa pessoa, ela verifica as coisas que ela posta. Essa pessoa, ela sabe ler um artigo. Essa pessoa, ela é confiável. Porque se você se permitir, se você já não sabe, não tem instrumento para validar a verdade, e você ainda permitir que uma pessoa que sabe menos que você te influencie, você está se alimentando da mentira. E isso tem um custo a longo prazo. Porque quando a gente tem valores diferentes, tá tudo bem. Mas quando a gente começa a acreditar que a verdade objetiva é mentira, a gente começa a ler o mundo de um jeito falso. E aí, gente, a gente começa a, como eu falei, se alimentar de merda. Eu queria falar isso pra você, se responsabilize pelo alimento que você ingere. Se responsabilize por onde você se alimenta, por quem pode te influenciar. Você não é obrigado a saber de tudo, mas você precisa cuidar daquilo que você se alimenta. Não sei se fez sentido para vocês esse vídeo, se vocês gostaram desse formato ao vivo, se é bacana, posso fazer outras vezes. Deixa eu ver se alguém... várias pessoas acenaram e tal, mandaram carinhas, mas ninguém fez nenhum comentário muito objetivo, fez nenhuma pergunta objetiva. Então, ótimo. Vou seguir daqui. Pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, caminha para alguém que pode se beneficiar dele. E duvidem, pesquisem, se responsabilizem. Se você se alimentar de alimento ruim, você não vai se desenvolver de forma saudável. Com o corpo é assim, com a nossa mente funciona do mesmo jeito. Tá bom? Então tá bom. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.